Fala galera do canal Urubu Brabo, nós temos o corte do canal Vene Casagrande e também do canal UOL. O canal Vene Casagrande trazendo a repercussão, o Flamengo fez o pedido à ONU, que pedido foi esse? E o canal UOL, né, trazendo a informação, eles tiveram uma entrevista com o cara forte que despejou dinheiro no Flamengo, a Betano. A Betano informa por que investiu altos valores no Flamengo. Vamos lá, ver os cortes? Mas antes já se inscreva no canal aí, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Vamos lá, hoje o Flamengo preparou pronunciamento oficial, especial, preparou lá um vídeo na Flamengo TV, todo mundo ansioso. Eu vou ser sincero, dei uma apurada, ninguém quis me falar, falaram calma, espera dar 11 horas. E aí chegou, 11 horas da manhã. E veio lá o pronunciamento oficial, feito por quem? Por Zico, o maior ídolo da história do Flamengo. Zico lá todo arrumado, bem trajado, terno, gravata, pronunciamento oficial. Flamengo pediu à ONU que reconheça o clube como primeira nação simbólico-cultural do planeta. O embaixador rubro-negro, o Zico, ele é embaixador do Flamengo atualmente, fez o pronunciamento chamando rubro-negros para assinar a petição. E uma das declarações, uma das partes lá do pronunciamento do Zico, diz o seguinte: se fôssemos um país, teríamos a 36ª maior população do mundo. Se somos mais de 45 milhões de pessoas unidas sob uma mesma bandeira, pleiteamos que a ONU reconheça que existe uma nação que se forma não pela geografia, mas pelo sentimento coletivo. Disse o Zico, repito, o maior ídolo da história do clube. Gente, na boa, sei que muitos criaram aquela expectativa. Eu vou ser sincero, eu fiquei ansioso porque eu esperei que fosse algo assim, institucional no sentido Flamengo romper com a Libra, ou o Flamengo falar algo sobre o estádio próprio, a construção do estádio próprio. Em nenhum momento eu pensei que fosse renovação de contrato de Felipe Luiz, renovação de contrato de Arrascaeta. Primeiro, porque o José Boto está em Portugal ainda. O Flamengo jamais iria fazer isso sem a presença do seu principal diretor hoje no futebol. Segundo, Flamengo TV ali, pronunciamento oficial, era muito algo institucional, algo da Gávea, digamos assim, não do Ninho do Urubu. Em nenhum momento eu achei que fosse isso. Eu achava que fosse algo em relação a isso, a quebra de rompimento com a Liga, ou com a Libra, enfim. Em nenhum momento eu pensei. Aí veio isso. Os antes falando, que absurdo, convocou um pronunciamento para falar isso. Tem gente dizendo que o Flamengo está se achando acima do bem e do mal. Tem gente falando isso, criticando, que é baboseira. Ah, porque está sem pauta durante a data FIFA. Gente, eu até publiquei isso há pouco no meu Twitter. Até botei o seguinte texto. O Flamengo conseguiu o que queria. Gostando ou não, concordando ou não, só falam sobre o assunto. Ou seja, objetivo atingido com sucesso e com participação do maior ídolo do clube, que é o Zico. Agora vamos para o metaverso dessa história do São Paulo, que vive uma penúria de dar pena, porque o Danilo Lavieri fez uma conversa com o homem forte, o diretor de marketing da Betano, que é a patrocinadora nova do Flamengo, e ele explicou por que ele topou pagar 270 milhões por ano ao Flamengo. E a frase dele é a que eu vou ler aqui agora para vocês. São alguns pontos. Claro que o tamanho da torcida influencia. Mais do que o tamanho, a própria distribuição dela pelo país é muito relevante. Sem contar que o Flamengo tem um reconhecimento que não fica só no Brasil, aí ele é mundial. Fechamos o negócio pensando em toda a América Latina, na Europa e outros lugares. Além disso, o Flamengo disputa todas as competições que entra e tem, esse é um trecho bem importante, uma organização no marketing que nenhuma outra equipe do Brasil tem, assim diz Guilherme Figueiredo, o diretor comercial da Betano. Então tá aí o pacote de por que o Flamengo arrecada 270 milhões e por que, por exemplo, o São Paulo tem que vender a sua joia da base por 5. Né? Tem outro ponto que não entrou nessa aspa aí, que também ele falou, e está lá no texto da coluna,
a relevância que tem o Flamengo em investimentos em outros esportes também, né? Então o Flamengo tem um time de vôlei comandado pelo Bernardinho, tem o Isaquias Queiroz na canoagem, tem a Rafaela no judô, tem a Rebeca na ginástica, são vários atletas olímpicos de destaque que também passarão a ser, os outros esportes também terão o patrocínio da Betano. Então é uma estrutura muito diferente do que vários outros clubes podem oferecer. Tem também o ponto da Flamengo TV e dessa organização do marketing. Você consegue atingir justamente o seu público, você vai no lugar certo, atinge o nicho em cheio quando você faz um acordo desse tamanho. Desses 270 milhões aí, são 256 milhões fixos e outros 12 e pouquinho variáveis. A grande diferença dos variáveis que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil em relação a esse que o Flamengo fez é que esses variáveis não têm relação direta com o desempenho esportivo, mas sim com o desempenho comercial. Então, vendas de camisas, número de aposta, enfim, são pequenos itens aí que fazem o Flamengo ganhar esses 12 milhões em variáveis. E aí, é o que eu falo, né? O Flamengo está acertando agora esses 270 milhões praticamente com a Betano. Está reabrindo conversas com a Adidas para poder renegociar o seu contrato. E quando tiver proposta para vender garoto de base ou alguma coisa assim, quando tem várias ofertas que ele pode analisar de jogadores, ele tem tempo para olhar e falar, calma, isso é bom mesmo pra gente? Faz sentido isso daqui? Porque é um time estruturado, é um time que em 2012, 2013 topou tomar esse remédio amargo e de lá pra cá vem só evoluindo. Claro que não significa que só acertou, a gente pode falar vários erros da gestão do Landim, das contratações do Marcos Braz, mas a partir do momento que você tem um time estruturado nesse nível, você tem margem de erro, você pode errar sem prejudicar as suas finanças de uma maneira que vá causar reflexos para as próximas temporadas. Então é um contrato que o Flamengo tem, muito importante, é o maior da América Latina, entra nos top 15, se você considerar até os patrocínios da Europa. É um valor que já supera o que o Flamengo ganha com televisão, que historicamente sempre é o que o clube mais ganha. Então é um reflexo de tudo isso. E aí é o que eu sempre falo, o time estruturado, quando você tem essa força e você tem um departamento de marketing com pessoas preparadas para isso, você consegue sentar na mesa e renegociar e pensar o que é melhor para sua marca. Enquanto os outros ficam aí oferecendo, não, vou te oferecer aqui porque você traz 10 votos para mim na eleição, vou te oferecer porque você é importante no bar do tênis, vou te oferecer... O Flamengo não faz nada disso. O Flamengo é um clube que pensa de maneira profissional. Até o ano passado a gente criticava aqui porque o Braz não era o cara mais preparado. Agora o Flamengo tem o Boto, que é um cara preparado. Podemos criticar, podemos aqui falar de problemas que ele tem, não é isso. Mas é tudo um cara profissional. Bom, e depois dito isso, falando de uma coisa, de outra coisa, você vai me convencer que não está tendo espanholização. Não, que a coisa vai mudar, que daqui a pouco muda tudo. Se a gente continuar vendo... O Casares vai entrar um raio nele, vai se transformar num grande administrador e tudo vai mudar. Enfim, difícil. Eu acho que a discussão da espanholização, as brigas que a gente vê por aí, inclusive as brigas do Tirone por aí, né, Arnaldo? Essas brigas, elas têm um grande motivo. A diferença entre você simplesmente aceitar que a espanholização veio e vai ficar e não tem mais ninguém que consiga lutar, e que outros clubes têm o potencial para tentar se organizar, nem que demore 5, 6 anos, para tentar brigar junto. Acho que a grande diferença, e eu vi o seu papo com o Capello, é que aqui no Brasil a gente tem times com potencial para ficarem lado a lado com Palmeiras e Flamengo. Na Espanha não tem nenhum time que tem potencial para ficar lado a lado com Real Madrid e Barcelona. Bom, essas são as questões do Flamengo, que também tem outras, Arnaldo. Está aí começando a tentar negociar a renovação do Arrascaeta e do Felipe Luiz. Vamos combinar que não deve ser muito difícil ali com o Flamengo. Vem cá, eu tenho aqui 5, não, eu quero 10, tá bom, 10. E renova, diferentemente de outros clubes. O Arrascaeta me dá a impressão que o Flamengo está mais pensativo sobre valer a pena ou não do que o próprio Arrascaeta. Talvez o tamanho do contrato, né? Chega nesse momento, o cara quer 3, o Flamengo pode oferecer 2, mas essa é a situação, Arnaldo.
Quando o dinheiro não é problema, o que vai contar para os dois é o campo, né? Então, enquanto está a janela aberta, eles não estão jogando, tá tudo bem, é a melhor dos mundos. Agora, no campo, é aquilo, só vai ganhar um, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores. E assim como acontece na Espanha, pergunta como é que foi a temporada do Real Madrid passada, se foi legal, né? Com todos os jogadores à disposição, todas as contas pagas, com nenhum título. O Ancelotti é a prova como foi a temporada do Real Madrid. Onde ele está agora? Na seleção brasileira, né? Demitido do Real Madrid. Então tem isso também esportivamente falando. Você vai transportar para o campo todas as condições que o extracampo te dá para ter bons resultados. E na realidade, até agora na temporada, o Palmeiras não ganhou nada e o Flamengo ganhou o estadual. Os dois estão eliminados da Copa do Brasil. A responsabilidade dos dois, depois da janela, de tudo certinho, ela aumentou consideravelmente. O Felipe Luiz sabe e o Abel está exalando isso, né? Cada entrevista, cada atitude. E é isso. Eles... outro dia você estava comparando, e eu concordo com você, Tironi, o elenco do Flamengo de hoje, ele é muito superior em termos de quantidade e de valores do que aquele do Jorge Jesus, o elenco, né? O Abel nunca teve tantos jogadores bons e caros. Então, diante dessa circunstância e dos outros rivais no metaverso, a responsabilidade do campo aumenta para os espanhóis, mas muito, né? A ponto de você falar, a ponto é aquilo, de o Palmeiras ser eliminado pelo Corinthians e ter esse barulhão todo, porque o futebol tem isso também, né? Tem. O clube que é do calote, do impeachment, do não sei o que lá, venceu as 2 partidas contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Palmeiras com todas as condições melhores. Então, quando a gente sai do discurso do ar-condicionado, do gabinete e do futuro, porque isso importa, e vai para o hoje, para o campo, a responsabilidade da temporada é do Flamengo e é do Palmeiras. E eles sabem disso. Assim como é sempre do Real Madrid e do Barcelona. E eles sabem disso, né? Então, a partir do final de semana, quando o Palmeiras recebeu o Inter e o Flamengo visitar o Juventude, a conversa aqui muda. Não é mais, espanholização, os outros estão não sei o que lá, tal. É Palmeiras e Flamengo. E, de novo, só vai ganhar um, no Brasileiro e na Libertadores. Talvez, eu acho que no Brasileiro dificilmente vai escapar de um deles, mas talvez a Libertadores nenhum deles vença. E alguém pode terminar o ano sem nenhum título significativo, com todo esse investimento, com toda essa vantagem econômica, o que significaria um grande fracasso esportivo. Tem isso também, como foi para o Real Madrid na temporada passada.